Tem coisa que a gente vê na estrada que não esquece nunca mais. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas vezes você tente explicar para si mesmo que foi cansaço, que foi a neblina, que foi a mente pregando peça. Tem coisa que fica grudada na memória como óleo no asfalto. E o que eu vi naquela noite na BR-116, altura de Registro, no Vale do Ribeira, foi uma dessas coisas que eu carreguei em silêncio por quase 8 anos. Nunca contei direito para ninguém. Minha mulher sabe que tem algo que me incomoda quando passo por lá, mas eu sempre desvio o assunto. Meus filhos acham que é superstição de velho, mas hoje eu vou contar. Não sei bem por quê. Talvez porque tem hora que a gente precisa botar para fora, sabe? Talvez porque eu quero saber se alguém mais já viu o que eu vi. Ou talvez porque depois de tanto tempo eu ainda não consigo entender o que aconteceu naquela madrugada. Meu nome é Valdir, mas todo mundo me chama de Val. Tenho 53 anos, 32 deles na estrada. Comecei como ajudante ainda moleque, com 19 anos, carregando saco de farinha no interior de São Paulo. Aprendi a dirigir carreta com meu tio, que era caminhoneiro de longa distância. Conheci esse Brasil de ponta a ponta. Já passei por estrada boa e estrada ruim. Já peguei temporal que parecia fim de mundo, já vi acidente de arrepiar os cabelos, já dormi em cabine com frio de rachar, já comi poeira até não aguentar mais. A estrada, para quem não conhece de verdade, é uma segunda casa, mas também é um lugar estranho. Um lugar onde o tempo se comporta diferente, onde a solidão pesa de um jeito que só quem vive isso entende, e onde às vezes a gente vê coisas que não fazem sentido nenhum. Eu não sou de acreditar em assombração. Nunca fui. Minha mãe era católica fervorosa. Acendia vela para santo todo dia, mas eu sempre fui mais pé no chão. Respeito quem acredita, mas para mim o mundo sempre foi mais simples. Você trabalha, você descansa, você vive, você morre. O que tem no meio é estrada, é família, é conta para pagar, nada muito complicado. Por isso mesmo, quando o que eu vou contar aconteceu, eu tentei de tudo para achar uma explicação. E olha, eu tentei mesmo. Mas no fundo, até hoje, eu não sei o que foi aquilo. Era uma quinta-feira de março de 2017. Eu lembro bem porque era a semana de aniversário do meu filho mais velho. E eu estava doido para terminar a viagem e voltar para casa a tempo da festa. Eu vinha de Curitiba, tinha pegado uma carga de eletrodomésticos para entregar em Santos. Não era uma carga pesada, mas o caminhão estava cheio. Eu dirigia um Scania R440 vermelho, ano 2014, cabine leito. Um caminhão bom, confiável. Motor ronronando certinho, freios revisados, pneus novos, tudo em ordem. Eu tinha saído de Curitiba por volta das 5 da tarde e a ideia era fazer a viagem de uma tacada só. Umas 6 horas de estrada, talvez 7, dependendo do trânsito. Meu plano era chegar em Santos de madrugada, descarregar de manhã cedo e voltar para casa no mesmo dia. A BR-116 é uma estrada que eu conheço de cor. Já passei por ela centenas de vezes. Tem trecho bom, tem trecho ruim, tem pedágio, tem buraco, tem serra, tem reta. Aquela altura, perto de Registro, é uma região meio isolada. Tem mata dos dois lados. A estrada corta o Vale do Ribeira e de noite fica bem escuro. Não é aquele escuro da cidade, onde sempre tem um poste, um farol de carro, uma luz de casa. É o escuro da estrada mesmo, aquele escuro que parece que vai te engolir se você desligar o farol. Eu gosto de dirigir à noite. Sempre gostei. É mais tranquilo, tem menos carro, dá para manter um ritmo melhor, e naquela noite o tempo estava até razoável. Tinha esfriado um pouco, o céu estava meio nublado, mas não chovia. O rádio pegava mal, chiava bastante, mas eu tinha uns CDs de sertanejo e ia ouvindo, cantarolando de vez em quando. Eu já tinha passado de Cajati, devia ser umas 2:30 da manhã, mais ou menos. Não tinha quase ninguém na estrada. De vez em quando passava um carro, outro caminhão vindo na contramão, mas era raro. Era aquele silêncio pesado da madrugada, sabe? Aquele momento em que parece que o mundo inteiro está dormindo menos você.
O cheiro de diesel misturado com o ar frio entrando pela fresta da janela. O som do motor constante, quase hipnotizante. Eu estava cansado, mas não tanto. Ainda faltava um bom pedaço para chegar, mas eu estava bem, concentrado, atento. Foi quando eu vi, a primeira vez, do lado direito da estrada, na beirada do acostamento, tinha alguém parado. Uma figura. Eu vi de longe, iluminada pelo meu farol alto. Era uma pessoa, isso era claro, mas a postura era estranha. Ela estava parada, completamente imóvel, virada para a estrada. Não fazia sinal, não pedia ajuda, não mexia os braços, só parada, como se estivesse esperando alguma coisa, ou como se estivesse olhando alguma coisa. Eu diminuí a velocidade instintivamente. Na estrada, a gente aprende a ser cauteloso. Pode ser alguém que precisa de ajuda, pode ser alguém com má intenção, pode ser polícia à paisana. Você nunca sabe. Conforme eu fui chegando mais perto, eu comecei a ver mais detalhes. Parecia ser um homem, alto, magro. Ele usava uma roupa escura, talvez um casaco, e ele não se mexeu quando eu passei, nem virou a cabeça. Ele ficou ali, parado, olhando fixo para frente, ou para a estrada, ou para lugar nenhum. Eu passei devagar, olhando pelo retrovisor. A figura foi ficando cada vez menor, até sumir na escuridão. Eu senti um aperto no peito, um desconforto esquisito. Não sei explicar direito. Não era medo, não exatamente. Era mais uma sensação de que alguma coisa estava errada, fora do lugar. Mas eu tentei ignorar, pensei, deve ser algum morador local, alguém que mora numa casa ali perto e saiu para tomar um ar, ou alguém esperando carona, sei lá. Gente faz cada coisa estranha na beira da estrada. Continuei dirigindo. O rádio chiava, então eu desliguei. Fiquei só no som do motor. Tentei não pensar muito naquilo, mas a sensação de desconforto não passou. Era como se alguma coisa tivesse mudado, sabe? Como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais pesado. Eu abri um pouco mais a janela. Deixei o vento frio entrar. Acendi um cigarro, mesmo sabendo que minha mulher reclama. Dei umas tragadas, tentei relaxar. Mais uns 15, 20 minutos na estrada. Eu mantive a velocidade, uns 80, 90 por hora. A estrada estava deserta. Eu não via ninguém há um tempão, nem na minha mão, nem vindo de frente. Era como se eu fosse o único vivo naquela rodovia. E então eu vi de novo. Outra figura, do lado direito da estrada, na mesma posição, parada, imóvel, virada para a estrada. Meu coração deu um pulo. Eu pensei, não pode ser a mesma pessoa. Não faz sentido. Eu tinha andado quilômetros desde que vi a primeira. Não tinha como ser a mesma. Mas a semelhança era perturbadora. A postura, a roupa escura, a imobilidade. Era como se fosse um clone, ou como se... Não sei. Eu não estava pensando direito naquele momento. Eu diminuí de novo a velocidade. Dessa vez, eu fiquei mais atento. Conforme eu me aproximava, eu tentei ver o rosto da pessoa. Mas era difícil. A luz do farol criava sombras estranhas e a pessoa estava meio de lado. Eu consegui ver que era um homem, isso eu tenho certeza. Alto, magro, casaco escuro. Mas o rosto, eu não consegui ver direito. Era como se tivesse uma sombra cobrindo. Ou como se ele estivesse com a cabeça baixa. Quando eu passei por ele, eu jurei que ele mexeu. Só um pouco. A cabeça virou na minha direção. Bem devagar. E eu senti aquele olhar, mesmo sem conseguir ver os olhos dele. Eu senti como se ele estivesse me acompanhando com o olhar enquanto eu passava. Foi aí que o medo bateu de verdade. Eu acelerei. Não muito, mas o suficiente para me afastar rápido dali. Meu coração estava batendo forte. Eu olhei no retrovisor, tentando ver se a figura ainda estava lá, mas a escuridão engoliu tudo. Eu comecei a pensar rápido. 2 caras iguais, na mesma posição, na mesma estrada. Podia ser uma quadrilha. Podia ser um esquema para assaltar caminhoneiro. Eles ficam na beira da estrada. Você para ajudar e aí eles te pegam. Eu já tinha ouvido histórias assim. Mas
Por que eles não faziam sinal? Por que não pediam ajuda? Por que só ficavam parados daquele jeito? Eu acendi outro cigarro. Minhas mãos tremiam um pouco. Eu tentei ligar o rádio de novo, mas só pegava chiado. Aquele chiado irritante, contínuo. Eu desliguei. Fiquei no silêncio de novo. Só o motor. Só o vento entrando pela janela. Eu comecei a prestar atenção na estrada de um jeito diferente. Cada curva, cada sombra, cada movimento do vento nas árvores. Eu estava tenso, alerta. E foi quando eu percebi uma coisa estranha. Eu não tinha visto placa nenhuma há um tempo. Normalmente, a BR-116 tem placa a cada poucos quilômetros. Indicação de cidade, quilometragem, curva, tudo. Mas eu não via nenhuma há... Quanto tempo? Eu não sabia. Eu tinha perdido a noção. E a estrada também parecia diferente. Mais estreita, talvez. Ou talvez fosse impressão minha. As árvores dos dois lados pareciam mais próximas, como se tivessem se fechado sobre a rodovia. O asfalto estava bom, sem buraco, mas eu tinha a sensação de que eu estava indo para lugar nenhum. Como se a estrada se repetisse, sabe? Como se eu estivesse passando pelos mesmos lugares sem sair do lugar. Eu sei que isso não faz sentido. Eu sei. Mas era a sensação que eu tinha. Eu olhei para o painel. Tudo normal. Velocímetro marcando 85. Tanque ainda com combustível. Temperatura do motor normal. Tudo funcionando. Mas algo estava errado. Eu sabia que algo estava errado. E então eu vi a terceira figura. Dessa vez, ela estava mais longe. Mas era a mesma coisa. Mesma posição. Mesma roupa escura. Parada, olhando para a estrada. Eu não diminuí a velocidade. Eu passei direto. Rápido. Eu não queria ver de perto de novo. Eu não queria sentir aquele olhar de novo. Mas conforme eu passava, eu vi. Ele virou a cabeça, devagar, me acompanhando. E dessa vez eu tive certeza. Não era impressão. Ele estava me olhando. E tinha mais. Ele levantou o braço, devagar, como se estivesse apontando para mim. Ou me chamando. Ou... eu não sei. Eu acelerei mais. O motor rugiu. Eu devia estar indo a 100, 110. Eu sei que é perigoso, eu sei que não devia, mas eu só queria sair dali. Eu só queria chegar num posto, numa cidade, num lugar com gente, com luz. Eu queria sair daquela parte da estrada. Foi quando o rádio ligou sozinho. Eu não toquei em nada. Eu juro, o rádio estava desligado e de repente ele ligou. Mas não era música, não era notícia, não era nada disso. Era um chiado. Um chiado alto, constante, que enchia a cabine inteira. E no meio do chiado, eu ouvi uma voz, baixa, distorcida, quase inaudível, falando alguma coisa que eu não conseguia entender. Parecia uma palavra, ou um nome, repetido várias vezes. Eu desliguei o rádio na força, bati no botão com a mão. O som parou, mas o silêncio que veio depois foi pior. Era um silêncio pesado, sufocante, como se alguma coisa tivesse enchendo o espaço onde o som tinha estado. Eu comecei a rezar. Eu, que nunca rezo. Eu comecei a murmurar um Pai Nosso que eu nem lembrava direito. Minha mãe teria ficado orgulhosa. Ou preocupada. Provavelmente preocupada. Eu não sei quanto tempo passou. Pode ter sido 10 minutos. Pode ter sido meia hora. Eu perdi completamente a noção de tempo. Eu só dirigia. Eu mantinha os olhos na estrada, tentava não olhar para o lado, tentava não pensar nas figuras que eu tinha visto, mas elas ficavam na minha cabeça. Aquela postura, aquele olhar que eu não vi, mas senti, aquele braço levantando, apontando. E então, finalmente, eu vi luzes à frente. Um posto de gasolina, pequenininho, meio velho, mas com as luzes acesas. Tinha um carro parado lá. E eu consegui ver uma pessoa, o frentista, do lado de uma bomba. Eu nunca fiquei tão aliviado de ver um posto de gasolina na minha vida. Eu entrei devagar, estacionei do lado do carro. Desliguei o motor. Fiquei sentado por um momento, só respirando. Minhas mãos ainda tremiam. Eu estava suado, mesmo com o frio. Eu acendi mais um cigarro, fumei até o fim, tentando me acalmar. Quando eu desci da cabine,
Minhas pernas estavam bambas. O frentista veio na minha direção. Era um cara jovem, uns 20 e poucos anos, com um boné do Corinthians e um casaco velho. "E aí, chefe? Vai abastecer?" Eu balancei a cabeça. Só quero usar o banheiro e tomar um café, se tiver." "Tem sim. Ali dentro. Café fresco, acabei de fazer." Eu fui pro banheiro primeiro. Joguei água no rosto, me olhei no espelho. Eu estava pálido, olhos arregalados. Parecia que eu tinha visto um fantasma. Ou 3. Quando eu saí, o frentista estava enchendo o tanque do outro carro. Eu fui até a lojinha do posto, pequena, com 2 mesas de plástico e uma máquina de café. Me serviu uma caneca grande, bem quente, bem forte. Sentei numa das mesas. Fiquei ali, só sentindo o calor da caneca nas mãos, tentando processar o que tinha acontecido. O outro motorista, o dono do carro, entrou na loja. Um senhor de uns 60 anos, barriga grande, camisa xadrez. Ele pegou um café também e sentou na outra mesa. A gente trocou um olhar, aquele cumprimento silencioso que todo mundo que tá na estrada de madrugada faz. "Noite longa, né?" Ele disse, mais para preencher o silêncio do que qualquer outra coisa. "Pois é", eu respondi. Ele tomou um gole do café. "Você vem de onde?" "Curitiba, indo para Santos." Ele assentiu. "Eu venho de Registro, voltando para São Paulo." Ele ficou quieto por um momento, depois continuou. "Não gosto de dirigir nesse trecho de noite. Essa altura aqui, sei lá, me dá arrepio." Eu olhei para ele. "Por quê?" Ele deu de ombros. "Sei lá, já ouvi umas histórias. Eu mesmo já vi umas coisas estranhas por aqui." Meu coração acelerou. "Que tipo de coisa?" Ele me olhou, meio desconfiado, como se estivesse medindo se eu ia rir dele ou não. Então ele disse, baixo, gente parada na beira da estrada, sempre no mesmo jeito, parada olhando, de roupa escura. Eu já vi 3 vezes, em noites diferentes. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Você parou para ver?" "Não, nunca. Eu passo direto. Sei lá o que é aquilo, mas não quero saber. Tem gente que diz que é assombração. Tem gente que diz que é obra de macumba. Eu não sei o que é. Só sei que me deixa com um medo desgraçado." Eu não consegui falar nada. Eu só fiquei olhando para ele, processando. Então, não era só eu. Outras pessoas tinham visto. Aquilo era real, de alguma forma. Não era cansaço, não era minha cabeça pregando peça. O senhor terminou o café rápido, se levantou. "Bom, vou nessa. Ainda tenho estrada pela frente. Fica com Deus, rapaz. E se você vir alguma coisa estranha por aí, passa direto. Não para, nunca para." Ele saiu. Eu fiquei ali, segurando a caneca vazia, olhando para a porta que ele tinha acabado de atravessar. O frentista entrou na loja, pegou um café também. "Esse velho é meio doido", ele disse com um sorriso. "Sempre vem aqui contando história de assombração." Ele estava falando das figuras na estrada, eu disse. As pessoas paradas. O sorriso do frentista sumiu. "Ah, isso. Ah, você já viu?" Ele ficou quieto por um tempo, então assentiu devagar. "Uma vez, faz uns 2 anos, eu estava voltando para casa de madrugada depois do turno. Vi um cara parado na beira da estrada, uns 5 quilômetros daqui. Parado daquele jeito estranho, sabe? Tipo, não era natural. Eu passei rápido. No dia seguinte eu perguntei pro meu chefe se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que de vez em quando o pessoal comenta, mas ninguém sabe o que é. Ninguém quer saber." "E o que você acha que é?" Ele deu de ombros. "Sei lá, chefe. Mundo é grande. Tem coisa que a gente não explica. Eu só sei que eu não quero ver de novo." Eu fiquei mais um tempo no posto. Tomei outro café. Comi um pão com manteiga que o frentista aqueceu para mim. Esperei meu coração voltar ao normal. Eu não queria voltar para a estrada. Mas eu não tinha escolha. Eu tinha uma entrega para fazer. Eu tinha que continuar. Quando eu finalmente voltei para o caminhão, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu rezei de novo. Pedi proteção. Pedi para chegar inteiro em Santos. E então eu liguei o motor, respirei fundo e voltei para a estrada. O resto da viagem foi normal. Eu não vi mais nenhuma figura. Não teve mais chiado no rádio. A estrada voltou a ser estrada.
Eu vi placas de novo, vi outros carros, vi as luzes da cidade se aproximando. Quando eu finalmente cheguei em Santos, o sol já estava nascendo. Eu descarreguei, fiz a papelada e voltei para casa. Eu não contei nada para minha mulher, não naquele dia. Ela percebeu que eu estava estranho, meio quieto, mas eu disse que era só cansaço. E era, de certa forma, mas era mais que isso. Era uma exaustão que vinha de um lugar mais fundo, de ter visto alguma coisa que eu não devia ter visto, de ter entrado num pedaço do mundo que não segue as mesmas regras. Nos dias seguintes, eu tentei descobrir mais sobre aquilo. Eu procurei na internet, em fóruns de caminhoneiro, em grupos de WhatsApp, e eu encontrei, não muito, mas encontrei, outras pessoas contando histórias parecidas, figuras na beira da BR-116, sempre na mesma região, sempre de madrugada, sempre paradas, olhando. Algumas pessoas diziam ter parado, ter tentado ajudar e a figura sumiu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Outras pessoas diziam ter passado direto e, quando olharam no retrovisor, viram a figura no meio da estrada, de costas, se afastando. Tem gente que diz que são espíritos de pessoas que morreram naquela estrada. Tem gente que diz que é outra coisa, algo mais antigo, algo que já estava ali antes da estrada ser construída. Tem gente que diz que é tudo mentira, que é lenda urbana, que é gente querendo atenção. Eu não sei o que é. Eu sinceramente não sei. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. E eu sei que desde aquele dia eu nunca mais passei por aquele trecho da mesma forma. Eu sempre pego outro caminho, se possível. E quando não é possível, eu passo de dia. Sempre de dia. E rápido. Teve uma coisa que eu não contei ainda. Uma coisa que eu descobri alguns dias depois. Eu estava limpando a cabine do caminhão, tirando o lixo, organizando as coisas. E eu encontrei um papel no chão, do lado do banco do passageiro. Um pedaço pequeno, dobrado. Eu não lembrava de ter visto aquilo antes. Eu peguei e abri. Era um bilhete, escrito à mão, com letra tremida, quase ilegível. Mas eu consegui ler. Dizia só uma coisa: não volte. Eu senti o sangue gelar. Eu olhei para a cabine inteira, tentando entender como aquilo tinha ido parar ali. Eu estava sozinho o tempo todo. Ninguém tinha entrado no caminhão, ninguém além de mim, a não ser... Eu lembrei da terceira figura, a que levantou o braço, a que parecia estar apontando, ou alcançando. Eu peguei o bilhete, amassotei, joguei fora. Eu não queria mais pensar nisso. Eu não queria mais saber. Mas o bilhete ficou na minha cabeça. Não volte, como se fosse um aviso ou uma ameaça. Eu não voltei, não por aquele trecho, não de madrugada. E sempre que eu conto essa história, sempre que eu lembro daquelas figuras paradas olhando, eu sinto o mesmo arrepio, o mesmo medo e a mesma dúvida. O que eram elas? O que queriam? E por que eu? Eu conversei com outros caminhoneiros ao longo dos anos. Muitos deles conhecem a história. Muitos têm suas próprias versões. Alguns juram que viram as mesmas figuras em outros trechos, outras rodovias. Um cara me disse que viu uma figura parada na Serra do Cafezal, em Santa Catarina, mesma postura, mesma roupa escura. Outro me disse que viu na BR-101, perto de Joinville. Sempre de madrugada, sempre sozinho na estrada. Tem um caminhoneiro veterano, o Zé da Paraíba, que eu encontrei num posto uns 2 anos depois. Ele tem mais de 60 anos de estrada, conhece o Brasil inteiro. Eu mencionei as figuras para ele, meio sem querer, durante uma conversa sobre coisas estranhas que a gente vê na rodovia. Ele ficou sério, olhou para mim com aqueles olhos cansados de quem já viu de tudo. As sentinelas, ele disse. O quê? É assim que a gente chamava antigamente, as sentinelas da estrada. Tem história disso desde que eu era moleque. Meu pai, que também era caminhoneiro, dizia que via essas figuras nas rodovias velhas antes de asfaltar direito. Ele achava que eram guardiões. Ou cobradores. Cobradores de quê? Zé deu de ombros. Sei lá, rapaz. Pedágio espiritual, talvez.
Tem gente que passa e não vê nada. Tem gente que vê e fica assombrado pro resto da vida. Meu pai dizia que elas escolhem quem vê, e quando você vê, é porque você passou por alguma coisa, ou porque vai passar. Eu não gostei nada daquela conversa. E o que acontece com quem vê? Nada demais pelo que eu sei. Você continua vivendo, mas você fica diferente. Fica sabendo que tem mais coisa no mundo do que a gente imagina, e fica respeitando a estrada de um jeito diferente. Ele terminou o café dele, se levantou, bateu no meu ombro. Não fica remoendo isso, guri. Você viu, pronto. Agora bola pra frente. Só não esquece de respeitar. A estrada é viva e às vezes ela mostra isso pra gente. Eu pensei muito no que ele disse. Será que a estrada é viva? Será que tem consciência de alguma forma? Parece loucura, eu sei. Mas quando você passa tanto tempo na estrada quanto eu, quando você sente o asfalto sob as rodas, quando você vê o sol nascer e se pôr dia após dia através do para-brisa, você começa a sentir que tem algo ali, algo maior que você, algo que conecta tudo. Teve outra coisa estranha que aconteceu alguns meses depois. Eu estava em casa, assistindo TV, e passou uma reportagem sobre acidentes na BR-116. Falava sobre um trecho perigoso, sobre excesso de velocidade, sobre falta de iluminação. E mencionaram o Vale do Ribeira, aquela região onde eu tinha visto as figuras. A repórter entrevistou um policial rodoviário federal. Ele falava sobre os perigos, sobre a importância de dirigir com cuidado, essas coisas. E no final, o repórter perguntou: "É verdade que tem histórias de assombração nessa região?" O policial riu, meio sem graça. "Ah, sempre tem essas histórias. Pessoal vê coisa à noite, fica assustado, mas não é nada demais." Mas a câmera pegou o olhar dele, e eu vi. Eu vi que ele não estava sendo sincero. Ele sabia de alguma coisa, e ele não queria falar. Eu tentei achar mais informações sobre aquele policial, mas não consegui. Não sei nem o nome dele, mas aquele olhar ficou comigo, como se fosse uma confirmação. Eles sabem. As autoridades sabem que tem algo ali, mas ninguém fala. Porque, como que você explica? Como que você coloca no relatório que tem figuras fantasmagóricas paradas na beira da estrada? Ninguém ia acreditar. Você ia virar piada. Então eles ficam quietos. E a gente que vê também fica quieto, por medo de não ser levado a sério, por medo de parecer louco, por medo de, sei lá, de chamar a atenção de algo que talvez seja melhor deixar em paz. Mas o silêncio pesa, pesa muito. E tem hora que você precisa falar, mesmo que seja só para tirar isso de dentro. Eu também comecei a prestar atenção em outras coisas depois daquilo, coisas que antes eu ignorava. Tipo, às vezes, quando eu passo por certos trechos de estrada, eu sinto uma mudança no ar. Uma mudança sutil, mas perceptível. Como se o lugar tivesse uma energia diferente. Não é algo que você vê, é algo que você sente. No peito, na nuca. Tem um trecho na BR-277, perto de Paranaguá, que me dá essa sensação. Tem outro na BR-101, ali perto de Garuva. E tem um que é o pior de todos, na Regis Bittencourt, logo depois de Juquitiba. Toda vez que eu passo ali, eu sinto um aperto, uma vontade de acelerar, de sair logo dali. Eu nunca vi nada nesses lugares, mas eu sinto, e outros caminhoneiros que eu conheço também sentem. Será que são lugares onde o véu entre o nosso mundo e outra coisa é mais fino? Eu não sei. Eu não tenho resposta para nada disso. Eu sou só um caminhoneiro. Eu não sou padre, não sou cientista, não sou especialista em paranormal. Eu só sei dirigir e carregar carga de um lugar para o outro. Mas eu sei o que eu vi, e eu sei o que eu senti. E olha, tem dias que eu acordo no meio da noite, meio assustado, e eu lembro daquelas figuras, paradas, olhando, e eu me pergunto, elas ainda estão lá? Ainda hoje? Esperando o próximo caminhoneiro solitário passar de madrugada? Eu acho que sim. Eu acho que elas sempre estiveram lá. E sempre vão estar. Teve uma vez,
uns 3 anos depois do ocorrido, que eu encontrei um cara num evento de caminhoneiros em São Paulo. Um desses eventos que fazem para homenagear a categoria, com palestras, expositores, essas coisas. Eu estava lá mais para acompanhar um amigo que ia receber uma premiação. E durante o almoço, eu sentei na mesma mesa que um cara que eu não conhecia. Ele era de Minas, tinha um sotaque carregado e era caminhoneiro há mais de 20 anos. A gente começou a conversar sobre as estradas, sobre as mudanças ao longo dos anos, sobre tecnologia, essas coisas. E em algum momento, não sei como, a conversa derivou para histórias estranhas. Ele contou uma sobre um caminhão que quebrou no meio do nada e como ele ficou horas esperando socorro num lugar isolado. E eu, sem pensar muito, contei sobre as figuras na BR-116. Ele parou de comer. Ficou me olhando fixo. Você viu quantas? 3. Ele soltou o garfo. 3. Cara, você teve sorte. Sorte? É. Eu conheço um cara que viu 5. Ele passou mal, teve que parar. Ficou vomitando na beira da estrada. Quando ele conseguiu voltar a dirigir, ele jurou que nunca mais ia fazer viagem noturna. E ele cumpriu. Largou a longa distância, virou motorista urbano. E... aconteceu alguma coisa com ele? Depois? O mineiro balançou a cabeça. Não que eu saiba, mas ele ficou meio estranho, meio assombrado, sabe? Como se tivesse visto o diabo. Eu senti um arrepio. E você? Você já viu? Ele ficou quieto por um tempo. Então assentiu, lento. Uma vez, faz uns 10 anos, na BR-381, perto de João Monlevade. Era madrugada, eu vinha de Belo Horizonte indo para São Paulo. Vi uma figura na beira da estrada, parada daquele jeito. Eu passei, não olhei direito, não quis olhar, mas eu senti aquele peso, aquele medo que você não sabe de onde vem. E você voltou a passar por lá, várias vezes, de dia, sempre de noite, nunca mais. A gente ficou em silêncio por um momento, o barulho do evento em volta, gente rindo, conversando, comendo. Mas ali, naquela mesa, era como se a gente estivesse num lugar separado, um lugar onde essas coisas existiam e eram reais. Você acha que é o quê? Eu perguntei. Fantasma? Demônio? Sei lá. Ele deu de ombros. Eu acho que o mundo é muito maior do que a gente entende. Eu acho que tem coisas que a gente não consegue explicar e talvez nem devesse tentar. A gente só tem que seguir em frente, fazer nosso trabalho e deixar os mistérios serem mistérios. Eu gostei dessa resposta. Fazia sentido, de certa forma. E ao longo dos anos, eu fui aprendendo a viver com isso. Com a memória daquelas figuras, com a sensação que elas deixaram, com as perguntas sem resposta. Eu não fiquei obcecado, não virei um desses caras que passam a vida procurando fantasma. Eu continuei minha vida, continuei trabalhando, cuidando da família, pagando as contas. A estrada continuou sendo meu ganha-pão, mas eu mudei. Sutil, mas mudei. Eu fiquei mais consciente, talvez. Mais atento ao mundo ao meu redor, mais respeitoso com lugares que parecem ter alguma coisa a mais. E eu comecei a notar que não sou o único. Tem muita gente por aí que passou por experiências parecidas. Gente que viu coisas que não consegue explicar. E a maioria fica quieta, guarda para si, com medo de ser julgada ou ridicularizada. Mas eu acho importante falar. Eu acho importante compartilhar. Não para assustar ninguém, não para espalhar medo, mas para lembrar que o mundo é cheio de mistérios. E que talvez a gente não esteja tão sozinho quanto pensa. Seja lá o que essas figuras eram, elas me mostraram que existe algo além do que eu vejo todo dia. Algo que não segue as regras normais. Algo que talvez sempre tenha existido e sempre vai existir, independente de a gente acreditar ou não. Minha mãe, antes de morrer, uns 4 anos atrás, me disse uma coisa. Ela estava na cama do hospital, já bem fraquinha, mas com a cabeça ainda boa. Eu estava lá segurando a mão dela e ela olhou para mim e disse: Val, você viu as sentinelas, não viu? Eu gelei. Eu nunca tinha contado para ela, nunca. Como ela sabia? Como você? Ela sorriu fraco.
Mãe sabe, filho. Mãe sempre sabe. Seu pai também viu, sabia? Ele nunca contou para você, mas ele viu, na Dutra, nos anos 70. Ele ficou assombrado por meses, mas passou, e ele continuou vivendo. E o que elas são, mãe? Ela apertou minha mão. Guardiãs. Elas cuidam dos caminhos. E quando você vê uma, é porque você foi escolhido para lembrar que tem coisas sagradas no mundo, coisas que a gente não entende, mas tem que respeitar. Escolhido para quê? Para contar, para não esquecer, para passar adiante. Ela morreu 3 dias depois. E eu carrego essas palavras dela até hoje. Para contar, para não esquecer, para passar adiante. É por isso que eu estou contando agora, porque talvez seja isso que eu tenha que fazer, passar adiante. Para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas, que não são loucas, que o que elas viram é real, de alguma forma, mesmo que a gente não entenda completamente. E olha, eu não tenho todas as respostas. Eu não sei o que aquelas figuras eram. Não sei por que elas aparecem, não sei o que elas querem, mas eu sei que elas mudaram alguma coisa em mim. Me fizeram pensar diferente sobre o mundo, sobre a vida, sobre a morte. Me fizeram perceber que tem mistério em tudo e que talvez a gente devesse abraçar isso ao invés de ter medo. A estrada me ensinou muita coisa ao longo dos anos. Me ensinou paciência, resiliência, humildade. Me ensinou que o mundo é grande e diverso, cheio de gente diferente, de lugares diferentes, de histórias diferentes. E me ensinou que tem coisas que vão além da nossa compreensão, coisas que vão além do que a gente vê com os olhos ou entende com a razão. E eu sou grato por isso. Mesmo com o medo, mesmo com as noites sem dormir depois daquilo, mesmo com as dúvidas que ainda me assombram de vez em quando, eu sou grato, porque eu fui tocado por algo maior, algo que me lembrou que eu sou pequeno nesse mundo imenso, mas que mesmo assim eu faço parte de tudo isso, do mistério, da magia, do inexplicável. Hoje, quando eu pego a estrada, eu vou com respeito. Eu agradeço mentalmente por cada viagem segura, por cada nascer do sol que eu vejo pelo para-brisa, por cada quilômetro que eu percorro sem incidente. Eu não sou religioso no sentido tradicional, mas eu tenho fé. Fé de que tem algo maior cuidando de mim. Seja Deus, seja as sentinelas, seja o universo, seja lá o que for. E eu nunca mais passei por aquele trecho da BR-116 de madrugada. Eu evito, não por medo exatamente, mas por respeito. Aquele lugar tem algo. Algo que eu não quero perturbar de novo, algo que eu prefiro deixar em paz. Mas de vez em quando eu passo por lá de dia, eu olho para a beira da estrada e eu me pergunto, elas estão ali agora? Invisíveis, esperando a noite cair? Esperando o próximo viajante solitário? Eu acho que sim, e eu acho que tudo bem, porque faz parte do mundo, faz parte da estrada, e eu aprendi a aceitar isso. Tem uma música que eu gosto de ouvir quando eu estou dirigindo. É uma música antiga, sertaneja raiz, do Tião Carreiro e Pardinho. Chama O Mineiro e o Italiano. É sobre 2 amigos que se encontram na estrada da vida. E tem um verso que sempre me pega. A estrada da vida é comprida, e o destino é quem vai dirigir. Eu acho que isso resume tudo. A gente pode planejar, pode escolher o caminho, pode acelerar ou frear. Mas no fim, tem algo maior controlando. Algo que a gente não vê, mas que está ali, guiando. E tudo que a gente pode fazer é confiar. Confiar e seguir em frente. Eu ainda tenho o bilhete, aquele que eu encontrei na cabine. Não volte. Eu não joguei fora, como eu disse antes. Eu menti. Eu guardei. Tá dentro da minha carteira até hoje, dobrado, meio rasgado nas bordas. De vez em quando eu tiro e olho. E eu me lembro. Eu me lembro daquela noite, daquelas figuras, daquele medo. E eu me lembro que eu sobrevivi. Que eu passei por aquilo e saí inteiro do outro lado. E talvez seja isso que importa no final. Não entender tudo. Não ter todas as respostas. Mas sobreviver, seguir em frente, contar a história, passar adiante.
Eu já ouvi gente dizer que as sentinelas aparecem para avisar de algo ruim que vai acontecer, tipo uma premonição. Mas comigo não foi assim. Nada de ruim aconteceu depois. Minha vida seguiu normal. Continua seguindo. Então eu não sei se isso é verdade. Talvez seja para algumas pessoas. Talvez cada um tenha uma experiência diferente. Ou talvez o aviso não seja sobre algo específico. Talvez seja um aviso mais geral, tipo, olha, o mundo é maior e mais estranho do que você pensa. Fica esperto, respeita e segue em frente. Eu posso viver com isso. Eu conversei com minha filha sobre isso uma vez. Ela é a mais velha, já tem 26 anos, mora em São Paulo, trabalha com marketing. Ela é esperta, cética, não acredita em nada sobrenatural. Mas ela me ouve, sempre me ouviu. Eu contei para ela numa dessas vezes que eu fui visitar. A gente estava tomando uma cerveja na varanda do apartamento dela de noite, vendo a cidade lá embaixo. E eu contei tudo. As figuras, o bilhete, as conversas com outros caminhoneiros. Tudo. Ela ficou quieta por um tempo. Então disse, pai, você acha que foi real mesmo? Tipo, objetivamente real? Ou você acha que pode ter sido, sei lá, cansaço, estresse, sei lá? Eu pensei na resposta. Eu não sei, filha. Eu sinceramente não sei. Pode ter sido cansaço. Pode ter sido a minha mente pregando peça. Mas eu não acho. Eu senti aquilo como real. E outros viram a mesma coisa. Então, sei lá, eu acho que foi real. Ela assentiu. E você tem medo de passar por lá de novo? Não é medo, é respeito. Ela sorriu. Você mudou, sabia? Desde que eu era criança. Você ficou mais tranquilo, mais pensativo, menos apressado. Deve ser a idade. Não, é mais que isso. É como se você tivesse visto algo que te fez perceber que você não precisa controlar tudo, que tem coisas maiores que você. Eu gostei dessa observação, porque é verdade. Eu mudei, e talvez seja por causa disso. Daquelas figuras, daquela noite, elas me ensinaram humildade, me ensinaram que por mais que eu ache que conheço o mundo, por mais estrada que eu tenha rodado, ainda tem mistério. Ainda tem coisa que eu não entendo. E tudo bem, não preciso entender tudo. Eu também comecei a prestar mais atenção em lendas e histórias de outras culturas sobre a estrada. Tem muita coisa interessante. No folclore japonês, por exemplo, tem as yurei, espíritos de pessoas que morreram com algum assunto pendente e ficam presos no mundo dos vivos. Eles aparecem em lugares específicos, sempre do mesmo jeito, sempre repetindo a mesma ação. Será que as sentinelas são algo parecido? Espíritos presos repetindo um padrão? Ou será que são algo completamente diferente, algo único do nosso país, das nossas estradas? E tem também as lendas indígenas. Tem tribos aqui no Brasil que falam sobre guardiões dos caminhos, espíritos que protegem as trilhas e punem quem desrespeita a natureza. Será que quando construíram as rodovias, essas entidades se adaptaram? Viraram as sentinelas das estradas modernas? Eu não sei. São só teorias, mas é interessante pensar. O que eu sei é que a estrada é um lugar liminar, um lugar entre lugares. Você não está na cidade, não está no campo, você está no meio, no caminho. E lugares assim, lugares de transição, sempre tiveram uma aura de mistério em todas as culturas. Encruzilhadas, pontes, portões, estradas, são lugares onde o mundo normal e o mundo outro se tocam. E talvez seja por isso que tantas histórias estranhas acontecem na estrada. Não só comigo, mas com milhares de caminhoneiros, de motoristas, de viajantes. A estrada é um lugar de passagem, e passagem implica transformação, implica deixar algo para trás e ir em direção a algo novo. E nessa transição, coisas estranhas podem acontecer. Eu aceito isso agora. Eu não tenho medo, eu tenho respeito e curiosidade e gratidão por ter sido um dos escolhidos para ver. Porque no fim, quantas pessoas podem dizer que viram algo verdadeiramente inexplicável? Quantas podem dizer que tocaram, mesmo que de leve, o mistério?
não muitas, e isso me faz sentir especial de certa forma. Não no sentido de ser melhor que os outros, mas no sentido de ter recebido um presente, um lembrete, de que o mundo é mágico, de que tem mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, como dizia o Shakespeare. Eu continuo na estrada. Completei 32 anos de profissão esse ano e pretendo continuar por mais alguns. Enquanto a saúde permitir, enquanto eu conseguir segurar o volante e manter os olhos na pista, eu vou estar aí. Porque a estrada é minha vida. É onde eu me sinto vivo. É onde eu me sinto eu mesmo. E quem sabe, talvez um dia eu volte àquele trecho, de propósito. De dia, provavelmente, mas talvez de noite, só para ver se elas ainda estão lá. Só para confirmar, só para ter certeza de que não foi tudo um sonho, uma alucinação, um delírio, mas talvez não. Talvez seja melhor deixar como tá, deixar a memória intacta, deixar o mistério ser mistério. Eu não sei, vou pensar. O que eu quero que você, que está me ouvindo, leve dessa história é o seguinte: o mundo é cheio de coisas que a gente não entende. E tudo bem, a gente não precisa entender tudo. A gente só precisa respeitar. Respeitar os lugares, respeitar as pessoas, respeitar os mistérios. E se um dia você estiver na estrada, de madrugada, sozinho, e você ver algo estranho, algo que não se encaixa, não tenha medo. Ou tenha, é normal ter, mas não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te impedir de viver. Passe, continue, siga em frente. E depois, se você quiser, conte, compartilhe, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser passadas adiante. É assim que a gente mantém viva a magia do mundo. É assim que a gente lembra que tem mais coisa aí fora do que a gente imagina. E quem sabe, talvez um dia eu encontre você na estrada. A gente pode tomar um café num posto qualquer, trocar uma ideia, compartilhar histórias. Porque é isso que a gente faz. É isso que mantém a gente são. É isso que faz a estrada valer a pena. As histórias, as conexões, os mistérios compartilhados. Vai entender o que tem nessa estrada, hein? Vai entender mesmo. Mas uma coisa eu sei. Desde aquele dia, eu nunca mais passei ali do mesmo jeito. E talvez isso seja o presente. A mudança, a consciência, o respeito. Talvez as sentinelas não estejam lá para assustar. Talvez estejam lá para ensinar. E se você um dia as vir, presta atenção, porque talvez elas tenham algo a te dizer também. Fica com Deus, ou com o que você acreditar que cuida da gente por aí, e se cuida na estrada, sempre.